sobre os direitos sociais individuais dos trabalhadores, né? Então, temos muita informação, provavelmente teremos outro mapa mental falando sobre o assunto. Então, temos como direito social individual do trabalhador o seguro-desemprego, que é uma proteção contra o desemprego involuntário, né? Então, aquele que o trabalhador ele não queria, né? Então, não é para cobrir, por exemplo, um desemprego a pedido, né? A pessoa solicitou um desligamento. Temos o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que corresponde a 8% da remuneração, tem como referência o mês anterior e é recolhido pelo empregador. O servidor público não faz jus ao recebimento do FGTS, né? O salário mínimo, que é uma garantia, né, inclusive para aquele que recebe remuneração variável, né? Então tem a garantia de receber pelo menos o mínimo. Esse salário mínimo tem que ser fixado em lei e decreto pode sim estabelecer os reajustes. A fixação é por lei e reajuste pode ser estabelecido por decreto. E é nacionalmente unificado. Então, esse salário mínimo, a gente tem um salário mínimo nacional, né? A gente pode ter salário mínimos estaduais, mas a gente tem um salário mínimo na Constituição fixado em lei, que é nacional. Esse salário mínimo ele visa atender às necessidades vitais básicas de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social. Texto constitucional abarca tudo isso, então o nosso valor ali do salário mínimo deveria cobrir todos esses quesitos, né, básicos, teoricamente. Então tem até estudos que demonstram que o salário mínimo deveria ser, 4 vezes maior, para conseguir de fato cobrir esse mínimo constitucional, mas é o que temos no texto constitucional que a gente tem estabelecido como salário mínimo. No texto da Constituição, nós temos que o salário mínimo deve sofrer reajustes periódicos para preservar o seu poder aquisitivo e que é vedada a vinculação, né, com o salário mínimo de qualquer questão em relação a esses reajustes, exceto para a pensão alimentícia, né, como base para a pensão alimentícia, sim, o salário mínimo pode ser utilizado. E os conscritos, aqueles que estão servindo ali o serviço militar obrigatório, podem receber um pagamento inferior ali ao mínimo. O piso salarial ele é proporcional à extensão e complexidade das atividades e aí pode ser fixado em negociação coletiva de trabalho. Nós temos como direito dos trabalhadores a irredutibilidade do salário, não pode reduzir o salário nominal, né? Salvo por uma convenção coletiva ali, que é feita pelo sindicato patronal, um acordo coletivo, sindicato e empresa, que estabelecem determinadas condições, né? O reconhecimento dos direitos é feito nessas convenções e nesses acordos coletivos. O 13º é um direito social, que a sua base de cálculo é a remuneração integral e também ou a aposentadoria, dependendo do caso, se a pessoa está aposentada ou não. O adicional noturno tem que ser, a remuneração do trabalho noturno tem que ser maior do que a do trabalho diurno durante o dia, inclusive para quem realiza turno de revezamento, segundo a súmula 213 do STF. E também o direito dos trabalhadores, ali um seguro contra acidente de trabalho, que fica a cargo do empregador, né? E não exclui uma indenização que deve ser paga em caso de dolo ou culpa. A remuneração do serviço extraordinário na Constituição tem que ser pelo menos 50% da hora normal. Então, se fez ali hora extra, tem que receber pelo menos 50% comparado ao que recebe na hora normal. Esses são os tópicos aqui destacados. Bons estudos e até o próximo Mapa Mental Explicado.